tudo bem? Boa noite. Meu nome é Anderson Roberto, eu sou pastor lá na Galileu, são 22 anos, na região de Osasco. Eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu tinha 20. Passei já um pouquinho dos 20, né? Já estou com 51, beirando 51. Enfim. Outro dia o paciente falou assim que eu estou bem de lataria. É só a lataria, viu? O resto já está meia boca. Sou formado em administração de empresas. E aí depois de velho, eu resolvi estudar. E aí eu me formei e sou psicólogo hoje. Atuo numa clínica durante a semana lá na Censo Psicologia, em Osasco. E estou pastoreando a Galileu. A Renata entrou em contato comigo e ela disse para mim se eu podia trazer uma palavra. Na verdade, ela disse que era um culto misturado com palestra. Então, eu fiz mais ou menos de acordo com o que ela orientou. Se tiver alguma coisa errada, pega no pé dela. Ok? Mas ela me deu um tema, como os homens lidam com as emoções. E discutir as nossas emoções é fundamental. Esse aí sou eu, cara feio. Discutir as nossas emoções é fundamental, pois isso impacta não apenas nas vidas, mas também nos nossos relacionamentos. A saúde mental de todos ao nosso redor. Eclesiastes 3:1 diz assim: aprendemos que tudo tem seu tempo, um tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E isso inclui o tempo para sentir e expressar as suas emoções. Faz sentido isso para você? Há uma coisa que você tem que entender: nós somos biofísico, psico, mente, e nós somos espiritual. Na logoterapia, a abordagem que eu atuo, nós não descartamos o espiritual. Nós entendemos que o bio, o psíquico e o espiritual é uma tríade e o homem não se separa. E uma coisa afeta a outra. Você precisa cuidar do seu físico, você precisa cuidar da sua psique e você precisa cuidar do espiritual. Não tem como cuidar de uma coisa só. Porque senão uma coisa mal cuidada ou mal gerida vai afetar as demais. Faz sentido isso para você ou não? A maioria dos homens brasileiros evita a terapia. E isso não afeta apenas a saúde mental, individual, mas acaba afetando todo o relacionamento. Causa um problema no seu bem-estar social. E isso é hora de mudar essa realidade. Mais de 80% dos homens não buscam ajuda. E por quê? Porque a gente foi criado dentro daquele sistema de que homem não chora. Desde pequeno você escuta a mãe falar assim para o menino: ei, engole o choro. Então se criou um tabu de que nós não podemos expressar as nossas emoções. Porque expressar as emoções, muitas vezes, para alguns, é sentimento de fraqueza. As normas sociais e a repreensão dos sentimentos, desde a infância, muitos homens são ensinados o quê? A serem fortes, a não demonstrar vulnerabilidade. Essa perspectiva social pode levar à repreensão dos sentimentos.
e a crença de que devem ser invulneráveis. Essa ideia de que os homens não choram é um estigma que precisa se quebrar. Ah, homem não chora, homem não expressa os sentimentos. E aí ele vai parar onde? Onde ele vai buscar refúgio? Nas drogas, no álcool. E aí muitas vezes, sabe, quando esse cara vai expressar o sentimento dele, ele explode. E ele vai expressar na violência. E aí ele vai bater na mulher que está em casa e nos seus filhos. Faz sentido isso? Um dos pacientes que eu atendi essa semana, 66 anos, um homem bem de vida, ele disse assim para mim: eu preciso de ajuda, porque eu não consigo largar o álcool. Eu já me afundei economicamente. Ele era dono de um grande comércio e ele acabou vendendo o comércio porque ele não aguentou lidar com a situação. Divorciado, perdeu a família, perdeu os negócios. Você pode resolver as suas frustrações no álcool, nas drogas? Pode. Você pode fazer isso? Pode. Pode? Pode. Mas você precisa pôr os prós e os contras disso. Você mais ganha ou perde? A escolha é sua. O problema é que muitas vezes eu não afeto só a mim. Se eu estivesse afetando só a mim, está tudo bem, está tudo certo, a escolha é minha. Mas o problema é que eu afeto a minha rede de apoio. Ah, é importante cuidar do meu emocional? Sim. Ah, mas eu não tenho a igreja ela é importante. Como rede de apoio, é fundamental. Mas eu vou dizer para você que grande parte dos meus pacientes, eles não sabem que eu sou pastor. Mas tem uma boa parte dos meus pacientes que são cristãos. Frequentam uma igreja. Leem a Bíblia, têm a sua fé, mas emocionalmente eles estão doentes. As consequências dessa repreensão podem resultar em estresse, em problemas de relacionamento. Lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, nós lemos que um coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra o alegra. Ressalta a importância de falar sobre o que sentimos. Você costuma falar sobre o que você sente? Você fala para sua esposa o que você sente? Ou você ainda está no engole o choro? Ou se eu expressar para o meu filho, bater um papo com ele, expressar o que eu estou sentindo é fraqueza? Ou expressar para minha esposa o que eu estou passando, o que eu estou pensando nesses dias, eu não posso, porque o que ela vai pensar de mim? Faz sentido isso para você? E quando nós falamos de liderança e sobrecarga, muitas vezes a expectativa de uma liderança sobre os homens pode oprimir e sobrecarregar. A pressão para serem figuras fortes e tomadores de decisão, isso pode ser, essa expectativa ela pode ser algo muito excessivo sobre cada ser humano. Quantas pessoas que lideram suas famílias, lideram uma empresa, lideram uma igreja, parece que eles têm a
função, parece que eles têm o papel de serem líderes fortes 24 horas. Que o fato de eu estar liderando algo, que o fato de eu estar aqui na frente, eu não posso demonstrar minhas vulnerabilidades. E aí nós temos um caso muito interessante na Bíblia. Lá em Números 11, no versículo 14, Moisés expressa a sua dificuldade. Moisés ele vai expressar a dificuldade em lidar com a sua carga. Aquilo estava pesando sobre ele. E ele diz assim, lá em Números 11, versículo 14: não posso eu, só eu, Senhor, não posso suportar todo esse povo. Olha o que ele está expressando, eu não posso suportar todo esse povo. É pesado demais para mim. Se assim me tratas, peço que me mates, aqui e agora. E se tenho encontrado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria desgraça. Moisés, da qual Deus vai lá na casa de seu sogro, lembra da sarça? Deus o atrai através daquela sarça. Ele está lá pastoreando o gado do seu sogro, e de repente o que chama atenção para ele é que o fogo estava consumindo a sarça, mas a sarça não se queimava. Deus usou aquela sarça, foi uma maneira de Deus atrair Moisés. Por quê? Porque Deus naquele momento precisava falar com Moisés. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com Moisés. E aí ele tem que voltar da onde ele saiu, para cumprir um propósito, para cumprir uma missão, para cumprir um chamado. E ele vai. Mas no meio do caminho, quando ele já está com essa responsabilidade, aqui em Números, Moisés expressa o fardo de estar liderando aquele povo. Moisés está expressando que ele está esgotado, ele se sente cansado, ele se sente frustrado. E aí ele diz com as suas próprias palavras: Senhor, se tenho encontrado graça aos teus olhos, não me deixe ver a minha própria desgraça. Há um momento que ele diz assim: ei, peço que me mates. Liderar alguma coisa, estar na frente de alguma coisa, muitas vezes vai se tornar um fardo, vai se tornar pesaroso. E você precisa entender uma coisa. Eu preciso compreender a minha emoção para conseguir lidar com o meu papel. Você não é obrigado a dar conta de tudo. Faz sentido isso para você? É essencial reconhecer e entender as suas emoções. Porque homens e mulheres são seres humanos. Todos nós temos o lado humano. Todos nós temos as nossas emoções. Todos nós, em algum momento, vamos sentir a raiva, vamos sentir tristeza, vamos nos sentir vulnerável. E qual é o problema de expressar o que eu estou sentindo? De expressar o que eu estou passando? O exemplo claro disso é Jesus, lá no Monte das Oliveiras,
Quando ele diz aos discípulos que sua alma estava profundamente triste até a morte. Mateus 26, versículo 37 e 38. Essa frase é interessante, a fala de Jesus. Ele chama Pedro, João e Tiago, e ele convida os três para orar com ele. E ele expressa de maneira muito clara que ele estava o quê? Profundamente triste. Em algumas traduções ele vai dizer que ele estava triste e angustiado até a morte. O próprio Jesus vai expressar para os seus discípulos o que ele estava sentindo ali como homem. Naquele momento ele estava vulnerável. Se ele expressou toda a sua humanidade nessa fala, que ele estava triste, que ele estava profundamente triste, que ele estava profundamente angustiado até a morte. Por que nós não podemos expressar os nossos sentimentos? Expressar as nossas emoções, ela é uma parte natural da vida. Em algum momento você vai ter que lidar, você vai se deparar com a dor, em algum momento você vai se deparar com a culpa, em algum momento você vai se deparar com a morte. Com a culpa, sim? Ou você não erra? Com a morte? Sim. Já perdeu alguém? Vai se deparar com a dor. A diferença é que a dor física, você toma um remédio e ela vai passar. Mas e a dor emocional? Não tem remédio na farmácia. A dor emocional você só vai curar dela expressando, falando. Tem uma frase de Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia. Viktor Frankl era um médico judeu, austríaco, que ele passou no campo de concentração. Ele já era médico. Ele já tinha o esboço sobre a logoterapia quando ele vai para o campo de concentração. No campo de concentração, ele tinha acabado de casar, sua esposa estava grávida. No campo de concentração, seu pai morre nos seus braços, sua mãe morre na câmara de gás, a sua esposa, os nazistas, fazem o aborto, tiram o nenê do ventre dela e mandam ela para o campo de concentração e posteriormente ela vai morrer. E aí ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim: a psicoterapia cura a alma, a religião salva. Faz sentido para você? Não tem como eu curar minha alma se eu não falar daquilo que eu estou sentindo. E a minha alma só pode ser salva se verdadeiramente eu entregar a minha vida a Jesus. Ou a Yeshua, como você queira. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas pessoas que estão na igreja entregaram suas vidas a Jesus para salvar suas almas, mas estão cheias de traumas aqui dentro. Homens que cresceram num lar onde tinha violência doméstica, onde tinha alcoolismo, onde muitas vezes sofreram abuso. E tem dificuldade de expressar a sua dor.
que não se sentiram amados ou não foram amados, que nunca receberam um abraço, nunca escutaram do seu pai e da sua mãe um "eu te amo". E na maioria das vezes, sabe o que eles fazem? Eles repetem o padrão. Eles não expressam suas emoções. Eles não abraçam. Eles não dizem "eu te amo" para os seus filhos. Eles não param para ouvir o que o outro tem a dizer. É como se fossem desconectados emocionalmente. Tem medo, tem vergonha de expressar o seu emocional, o que sente. E o próprio Jesus, na Bíblia, nos dá um belo exemplo. Chama seus 3 discípulos, da qual ele tinha mais afinidade, e vai expor para ele o que ele estava sentindo. Ele diz: eu estou angustiado, eu estou triste até a morte. Ele estava no momento humano de vulnerabilidade. E o fato dele ser o Filho de Deus, ele poderia ter escondido suas emoções, seus sentimentos? Poderia. Agora, se ele era o Filho de Deus, e nós sabemos que ele era, e que ele iria morrer na cruz para nos salvar, para nos resgatar, momentos antes disso ele expressa toda a sua humanidade. E se ele, sendo Deus, vai morrer ali na cruz por nós, para nos dar a salvação, e expressa aqui a sua vulnerabilidade, todo o seu emocional, por que que nós não podemos, se ele deixou aqui o exemplo? Faz sentido isso para você? Muitas vezes nós vamos ouvir falar sobre validação. Todas as emoções são válidas. O próprio Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Lembre-se, lembrando-nos que não estamos sozinhos. As nossas lutas, que há valor e somos vulneráveis. Aqui o salmista ele expressa, quantas vezes você vê Davi nos Salmos expressando a angústia dele, expressando a tristeza, expressando suas culpas, seus medos, seus erros, seus anseios, expressando suas fraquezas. Faz sentido isso? E muitas vezes nós temos a dificuldade de expressar o nosso verdadeiro eu, de expressar quem eu sou. E expressar quem você é, não tem problema algum. Isso não significa que você expressando o que você é, não significa que você não vai se tornar aquilo que você deve ser. Pensa numa coisa, nós estamos num processo de construção, ou não? Ou você acha que quando você se vê no espelho, você acha que você é uma obra acabada, que está tudo pronto, está tudo certo? Eu vou dizer para você que não. O que é que diz lá em Jeremias 18? O Jeremias desce lá na casa do oleiro. E quando ele desce lá, ele estava vendo o quê? O oleiro trabalhando no vaso. E conforme ele trabalhava naquele vaso, aquele vaso quebrou. E o oleiro fez o quê? Moldou de novo. Eu não sei quanto tempo você está na igreja, e também não me interessa. Eu estou há 30 anos, e você vai dizer assim, então você está pronto? Não.
Eu sou aquele vaso na mão do oleiro, que vira e mexe, ele dá, quebra e ele faz de novo. Ou você acha que não? Porque o fato de nós, muitas vezes, liderarmos uma igreja, estarmos à frente de um ministério, de um chamado, isso significa que nós estamos prontos e que nós sabemos tudo? Não. Muitas vezes Deus vai nos quebrar. E Ele sabe como pegar você. E eu posso dizer uma coisa para você que dói. Mas é assim que você cresce. Não tem como crescer sem doer. E lá o vaso na mão do oleiro, ele diz o quê? Assim como é o vaso na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. E muitas vezes, quando Deus quer quebrar você, amigão, Ele não vai só tocar na sua vida financeira, Ele não vai tocar só na sua vida profissional, não. Muitas vezes a gente só vê esse lado, né? Muitas vezes a obra do Senhor é de dentro para fora. Ele vai começar a quebrar você por dentro. Onde muitas vezes Ele pega o seu orgulho e põe lá no chão. Pega toda a sua sabedoria e diz assim: não, você ainda não sabe nada. E com o passar dos anos, sabe de uma coisa? Você vai achar que você sabe tudo e você vai olhar para trás e vai dizer assim: nossa, eu estou longe de saber tudo. Aqui tem muita gente mais nova do que eu. Outros têm a minha idade. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você chegar na minha idade, um pouquinho mais, você vai olhar para trás e falar assim: caraca, quanta, quanta merda que eu fiz. Tem um monte de coisa que você ia falar assim: puxa, se eu pudesse voltar atrás, mas não tem como. Aprenda uma coisa: eu sou filho do meu passado, eu não sou escravo dele, eu sou pai do meu futuro. Essa frase é de Viktor Frankl. Eu sou filho do meu passado. Algumas coisas aconteceram lá atrás na minha vida e eu não tive culpa. Eu não tive como controle, não estava nas minhas mãos o controle. Eu fui vítima, eu passei por um processo e eu tive que passar por aquilo que não foi escolha minha. Mas eu não sou escravo daquilo. O que aconteceu comigo lá atrás não me define hoje. Eu sou pai do meu futuro, porque você é protagonista da sua história, é você que escreve a sua história. Você que faz as suas escolhas. Quem você é e quem você quer se tornar. A Bíblia fala sobre livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Escolha. E você pode escolher fazer as suas escolhas sem o aval dele ou com o aval de Deus. Eu te aconselho a fazer a escolha da qual tem a assinatura dele. Mas eu não posso escolher? Pode. Lembra de uma coisa: toda escolha que você fizer, junto dessa escolha tem uma coisinha chamada responsabilidade. Não tem como eu fazer a minha escolha e não assumir a responsabilidade pela minha escolha. E quando eu faço uma escolha, assumo a responsabilidade, junto com ela vem uma coisa chamada consequência. Faz sentido isso para você?
a expressão de desânimo e medo. É comum que os homens experimentem o desânimo e medo, mas é importante que se sintam livres para expressá-los. O profeta Elias, após a sua vitória sobre os profetas de Baal, não foi isento de suas emoções. Ao contrário, ele expressou o seu desânimo e o seu medo de maneira sincera. Lá em 1 Reis 19, no versículo 3, diz assim: vendo, pois, Elias que este era o caso, levantou-se e foi embora para salvar a sua vida. Foi até Berseba, que pertence a Judá, e deixou lá o seu moço. E ele mesmo caminhou pelo deserto um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele tinha sido ameaçado, lembra? Por Jezabel. Primeiro ele vai lá e vence os profetas de Baal. Agora ela faz uma ameaça contra ele, dizendo que ele iria morrer. Mas ele não era um homem de Deus? Ele não fez o fogo descer do céu quando ele orou? Ele ora ali no Monte Carmelo. O fogo desce do céu. Não foi isso? Ele era um homem de Deus, ele era um profeta. O fogo só desceu do céu porque ele tinha uma comunhão com o Deus que ele servia. E eu vou mais longe ainda. Aquele fogo só desceu do céu porque aquele fogo que desceu do céu, na verdade, era uma manifestação do próprio fogo interior que ele tinha. A presença de Deus se manifesta ali. Só que agora esse mesmo homem que ora e o fogo desce dos céus, nesse momento agora ele está desanimado, ele está com medo. Ele fugiu. Mas ele não era um profeta? Não era um homem de Deus? Por que teve medo? Por que teve desânimo? Por que ele fugiu? Ali atrás ele ora, o fogo desce. Elias estava incumbido, cheio de autoridade, cheio do poder de Deus. Agora nesse momento ele sente medo, ele sente desânimo e agora ele foge. E aí ele vai se assentar debaixo de um pé de zimbro e ali ele vai ter um diálogo íntimo com ele, com Deus. E ele diz assim: basta, toma agora a minha vida, chega, pelo amor de Deus. Eu não sou melhor que meus pais, me mata, tira a minha vida. O que você precisa entender é que o fato de você estar numa igreja, que o fato de você vir aqui, ser ministrado, de exercer seu chamado, seu ministério, isso muitas vezes é importante e é muito. Mas isso não significa que em algum momento você não possa sentir medo. Isso não significa que em algum momento você não possa sentir desanimado. Isso não significa que em algum momento você não venha em algum momento da sua trajetória, da sua jornada, talvez expressar palavras como semelhantes ou parecidas como essa do profeta. Da qual em algum momento você vai dizer assim: ei, basta, por favor, para, porque eu não estou aguentando mais. E tem algum problema expressar o que eu estou sentindo? Não. Tem algum problema expressar a minha vulnerabilidade para Deus? Não. Porque a Bíblia diz que antes mesmo de você abrir a sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Ou não. Essa passagem de Elias mostra que até os grandes profetas enfrentaram momentos de fraqueza.
e que reconheceram as suas emoções. E reconhecer as suas emoções é importante para a sua saúde mental. Porque eu só consigo tratar aquilo que eu reconheço, aquilo que eu entendo e digo, eu preciso de ajuda. A maioria das pessoas, quando entram numa igreja, por que elas vêm numa igreja? 90% delas entraram na igreja porque estavam no momento caótico de suas vidas. Ou não? Raras exceções nasceram no berço evangélico e vêm de berço. Porque meu pai, minha mãe, minha avó, e a pessoa vem. No meu caso, não, amigão. Eu não nasci na igreja. Aos 6 anos eu fui levado para o espiritismo, fiquei nele até os 18. No monte que você vai para fazer oração, que agora eu também vou, enquanto você orava eu fazia obra de uma bruxaria nesse monte. Uhum. Fui parar dentro da igreja aos 20 anos, quando minha vida não fazia sentido. Quando eu tinha ideação suicida. E da qual eu não podia falar para os meus pais que eu tinha intenção de me matar. E a maioria não tem coragem de falar. Porque tem medo de como vai ser visto, de como vai ser encarado. E quando ele não fala, não expressa o que está sentindo, não tem como alguém acolhê-lo. Faz sentido isso para você? Eu nasci com paralisia cerebral. Eu fiz tratamento na CD durante 10 anos. Eu tinha convulsão 3 vezes por semana. A minha última convulsão eu tinha 5 anos e 8 meses. Embora Deus tenha me curado, mesmo eu não conhecendo, e nem estando na sua casa, eu devia ser grato a Ele, mas eu não era, minha vida não fazia sentido. E eu fui parar dentro de uma igreja bem menor que essa, bem menor, minúscula, porque eu queria tirar minha vida. Mas eu encontrei ao Senhor, e encontrei pessoas que me acolheram. É preciso falar da sua dor, é preciso falar das suas emoções. Dentro da logoterapia, onde eu atuo, nós falamos sobre liberdade de vontade. A logoterapia, desenvolvida por Viktor Frankl, enfatiza que temos a liberdade de escolher nossas atitudes, mesmo nos momentos de sofrimento. Essa liberdade é fundamental para decidir responder às emoções e às expectativas da vida. Aí isso me faz lembrar uma coisa, querido. Jesus dizendo que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em muitos momentos da sua vida você vai se deparar com aflição, você vai se deparar com situações adversas. Agora, como você vai lidar com essa situação é você que escolhe. Você pode escolher, mesmo em meio ao sofrimento, achar um propósito, transcender, superar essa adversidade e trazer para você algum crescimento pessoal dentro desse processo,
Ou você pode escolher ficar no fundo do poço e tudo bem, está tudo certo, a escolha é sua. Só que os resultados serão diferentes. A busca por um significado é a principal força motivadora do ser humano. Isso é especialmente relevante para os homens, que muitas vezes se sentem a pressão de atender às expectativas sociais, em vez de se prenderem, em vez de se repreender a ideia de que não podem mostrar a sua vulnerabilidade. A ideia de que não podem mostrar essa vulnerabilidade e deveriam buscar um sentido por trás de suas experiências emocionais, de suas dores. No livro de Romanos 8:28 diz: nós somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso nos ajuda a compreender que mesmo em nossa dor, mesmo em meio às nossas adversidades, há um potencial de crescimento e significado. Talvez você está passando em algum processo de dificuldade hoje. Talvez você tenha passado por algum processo que talvez você não está entendendo, mas lembra de uma coisa: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E se você está passando por esse processo, e se você não está entendendo por que você está passando por esse processo, não fica perguntando por que Deus te deixou passar por esse processo. Só entenda uma coisa: se Deus te colocou nesse processo, Ele tem um propósito. Permita ser moldado por Deus, mas não tenha vergonha de expor para fora, para sua esposa, para o seu pastor, por um amigo, para um profissional da saúde mental, o que você está sentindo, o que você não esconda as suas emoções. Não tenha vergonha de falar o que você sente, o que você pensa, de expor o seu verdadeiro eu. O sentido da vida, Frankl acreditava que cada indivíduo deve descobrir o seu próprio sentido da vida. Isso pode incluir uma forma de laços afetivos com os outros, encontrar um propósito através de um trabalho, de uma missão, de pequenas ações do cotidiano. Lá em João 10, versículo 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Essa afirmação reforça a ideia de que a vida é valiosa, cheia de possibilidades para aqueles que buscam um significado. Por que você está aqui? Por que você nasceu? Você acha que você nasceu só porque seus pais fizeram sexo? Tiveram uma relação? Coabitaram? Não. Antes de você nascer, você já tinha nascido no coração de Deus. Se você nasceu, se você está aqui, é porque Deus tem um projeto, tem um propósito em sua vida. Qual é a missão? Qual é o significado? Por que você está aqui? Tem pessoas que encontram sentido na vida através do amor. Tem pessoas que encontram sentido na vida através do trabalho. E até no meio do sofrimento, até no sofrimento nós podemos encontrar um significado. Nós podemos encontrar um propósito. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Ou você é um barco à deriva que não sabe para onde está indo, por que está indo? Por que essa igreja nasceu? Porque ela nasceu com um propósito. Ela tem uma missão. E eu entendo que essa igreja, antes de nascer, ela nasceu primeiro no coração de Deus. Ela simplesmente está materializando o propósito divino. Assim é a sua vida. Por que você nasceu? Você nasceu para cumprir um propósito, para materializar o propósito de Deus.
Mas você já achou qual é o seu propósito para ele? Qual é a sua missão? A vida é muito mais do que vestir, muito mais do que comer, muito mais do que trabalhar. E tem uma coisa que você precisa entender. A vida, tudo que Deus tem feito na sua vida e tudo que Ele está te dando, não tem só a ver com você, tem a ver com o outro. Quando você olhar para você e você achar que tudo que está acontecendo tem só a ver com você, eu lamento muito, você não entendeu nada. Em algum momento você vai cair no vazio existencial, a sua vida vai estar sem sentido. Você precisa compreender o que Deus está fazendo na sua vida nesses dias. Não tem só a ver com você, tem a ver com o outro, tem a ver com o próximo. Faz sentido isso para você? É por isso que você está aqui. É fundamental nós encontrarmos formas saudáveis de expressar as emoções. Conversar com amigos e familiares ajuda a aliviar o peso emocional, fortalecer os laços. Além disso, praticar atividade de esporte, atividades criativas, arte, música, escrita, canalizar os seus sentimentos e promover uma autodescoberta. Mostrar que a vulnerabilidade é um sinal de força e pode-se encorajar os outros a fazer a mesma coisa. Cuide-se de si, abrace-se, procure o seu bem-estar emocional. Escuta só uma coisa, não tem como eu querer cuidar do outro se eu não cuidar de mim primeiro. Não tem como eu querer abraçar o outro se eu não aprender a me abraçar primeiro. Não tem como, e eu não vou conseguir aceitar o outro do jeito que ele é, se eu não aprender a me aceitar primeiro. Faz sentido isso para você? Prática de atenção plena e meditação ajuda a conectar-se com os seus sentimentos e a reduzir o estresse. Como Jesus nos ensinou em Mateus 6,6, ele diz assim: mas quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ore a seu pai que está em oculto. Então o seu pai, que vê o que está em oculto, recompensará. Esse versículo nos convida a buscar um espaço íntimo para refletir e conectarmos não só com Deus, mas com os nossos próprios sentimentos. Faz sentido isso para você? É ter um momento a sós com você? É ter um momento entre você e Deus? De falar com Deus das suas emoções, de expressar para Ele os seus sentimentos? De buscar ajuda? Apoiar-se mutuamente emocionalmente para o bem-estar emocional. Criem redes de apoio, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, com grupos de amizade, reuniões em igrejas, onde todos possam compartilhar as suas experiências, fortalecendo uns aos outros. Lembre-se que a vulnerabilidade é uma força, como Jesus nos ensinou ao chorar pela perda de Lázaro. Expressar as emoções faz parte da nossa humanidade e deve ser celebrado. Lá, lembra quando ele foi na casa de Marta e Maria, Lázaro já estava morto? A Bíblia diz que Jesus chorou. Então, aquilo que nós aprendemos lá na infância, engole o choro, não rola. Jesus nos ensina que nós devemos expressar o nosso lado humano, expressar as nossas emoções. E lá em Efésios capítulo 4, versículo 2, diz assim: somos chamados a andar com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Esse apoio mútuo é fundamental para construirmos um ambiente acolhedor e solidário.
A igreja, amigão, só funciona se ela souber fazer exatamente isso. Ter um ambiente acolhedor e solidário. Porque lá fora, muitas vezes, a situação é o contrário. É matando o leão por dia. Lá no seu trabalho, muitas vezes, tem gente tentando puxar o seu tapete a semana inteira. Tem gente querendo ferrar com você a semana inteira. Na faculdade onde você estuda, não é diferente. Tem sempre alguém querendo puxar o seu tapete. E nesse espaço, nesse ambiente, tem que ser diferente. Porque aqui eu venho me conectar com Deus. Eu vou cuidar do meu espiritual, da minha espiritualidade, como diz Viktor Frankl. Mas se eu tiver uma rede de apoio, eu também posso cuidar do meu emocional. Faz sentido isso para você? Para nós terminarmos, abordamos a cultura do silêncio, que afeta a saúde emocional dos homens, a importância de reconhecer e expressar as emoções. Como a psicoterapia pode nos ajudar a encontrar um sentido nas experiências da vida. Comprometer-se a serem mais abertos com seus sentimentos, a buscarem ajuda quando necessário. A mudança começa conosco e é essencial para o nosso bem-estar. Escuta só uma coisa: ninguém tem o poder de mudar ninguém. A única pessoa que pode dar o primeiro passo para mudar você é você mesmo. É reconhecendo que eu preciso mudar. Faz sentido isso para você? Vamos refletir sobre a importância de cuidar das nossas emoções. Como a abertura emocional pode ser uma fonte de força e nos conectar com Deus, encontrarmos o apoio, a sabedoria nesse processo. Oremos para que, por meio de sua graça, possamos criar um ambiente acolhedor, seguro para nós e para os outros, fortalecendo a fé, fortalecendo a comunidade, a comunhão, debaixo da orientação divina, para lidar com as nossas emoções e apoiar os nossos irmãos em amor. Espero que você possa refletir sobre isso. Eu preciso cuidar do meu emocional, para que eu possa cuidar do outro. É preciso ter uma rede de apoio. E aqui é um bom lugar para se fazer isso. Mas se você precisar amanhã de ajuda de um profissional, não hesite em buscar ajuda. Espero que você faça a sua reflexão. Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento.